Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Transformai-vos Podcast. Desde já eu quero te convidar a deixar o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. E nós estamos no nosso 8º episódio e o tema deste episódio nós vamos falar sobre casamento, vida conjugal. E desde já eu quero dar as boas-vindas para o meu convidado, ele que é pastor, líder de casais, músico. Eu quero dar as boas-vindas para o pastor Júnior Lacerda. Seja bem-vindo ao Transformados Podcast, pastor. Obrigado. Que bom estar aqui, é uma alegria. Fiquei muito honrado com o convite. Amém. E vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nós essa noite. Amém. Eu quero já começar fazendo uma pergunta que nós sempre perguntamos. Quem é o pastor Júnior Lacerda? Eita. Primeiramente, eu sou a prova viva de que o Senhor perdoa. Amém. Sou filho do Senhor, resgatado. Pretendo chegar ao nível de amigo, cada vez mais amigo. Mas vamos falar, do nível mais baixo. Eu sou de uma família muito simples, né? Sou pai, marido. É difícil às vezes separar o ser do estar, né? Uhum. Então as primeiras coisas trata-se realmente de quem eu sou. Sou o filho de Deus, remido por Jesus. Sou pai, sou marido e estou, na função de pastor, sustentado por ele, né? Também participo da liderança dos casais pela misericórdia dele. Eu sou um canal que quero ser usado. Amém. E como que surgiu, como que é a história do pastor para até hoje se tornar um líder de casais? Como que foi a sua jornada a chegar a essa liderança? Nossa, uma história longa, né? Dias longos e anos curtos. Eu conheci o Senhor quando eu tinha 12 anos de idade. E ali começou a minha trajetória em um momento muito difícil. Na verdade, foi durante o divórcio dos meus pais, logo após o divórcio dos meus pais. Os meus pais não serviam ao Senhor. Uhum. E naquele momento conturbado, né, um adolescente tentando se encontrar num cenário tão difícil, eu conheci o Senhor. O Senhor se apresentou para mim. Glória a Deus. Em um culto, em uma igrejinha bem pequenininha, igrejinha do bairro. A minha avó já serviu o Senhor. Uhum. E ela fez um convite sem escolha, né? Um pouco forçado. Mas, graças a Deus, o melhor convite. E aí eu fui assistir o culto, não entendi nada. E em casa, assim, eu tive um sonho muito profundo. Uhum. Né? Por conta do cenário que eu estava vivendo, eu estava muito apegado à minha mãe. Porque nós passamos muitas dificuldades, né? Uhum. Como eu disse anteriormente, o meu pai foi embora, sumiu de casa e deixou a minha mãe com os 4 filhos. E eu vi o esforço da minha mãe, porque ela não tinha emprego, então nós passamos muita dificuldade, falta de água, de luz, muita escassez. Até do básico, né, pastor? Sim, sim. Uhum. E naquele culto, né, como eu estava te falando, depois do culto, fui para casa, tive um sonho com ela. E no sonho ela estava subindo uma escada de madeira muito alta, e para observar uma janela, e a escada caía. Uau. E aí, quando ela caiu, eu gritava, eu não sei porque, isso tá vindo à memória, tá? Amém. Fica paz. E ela caía e eu descia correndo assim, né? E quando eu olhava nos olhos dela, os olhos dela viravam. Uau. E aí o inimigo, né, ele ameaçava. Ele falou assim: você também quer ir pro inferno? Meu Deus. Eu com 12 anos de idade. Sem entender nada ainda da palavra. Sem entender nada, aí foi um sonho, acordei assustado. E aí recebi um novo convite para ir para a igreja, mesma igrejinha. E lá o Senhor usou um profeta e contou o sonho. Uau. Contou o sonho. E ali me impactou de um jeito assim, tomou toda a atenção. O Senhor, ele veio à frente de qualquer dificuldade que eu estivesse passando, por essa novidade que ele apresentou. Sim. E aí ali eu comecei a dar os primeiros passos.
Na época, assim, era uma igrejinha um pouco mais rígida, né? Tô falando quando eu tinha 12 anos, então. A gente não podia assistir televisão. Não que eu queria entrar nesses méritos, mas só Aham. para poder, né, Sim. te dar Uhum. um pano de fundo aqui. Você já, E já sofreu um grande impacto, né? Já, sim, já entrou numa, né, um segmento, uma doutrina mais sim, fechada, né? Mais rígida. sim, com certeza. Não dormia de shorts. Uau. E aí, tô contando porque nessa minha decisão, com os 12 anos, aí foi tão impactante que a minha mãe e os meus irmãos também acabaram se convertendo. Eu cheguei em casa, contei para ela o sonho, e aí era uma cozinha e um quarto, então dormíamos todos juntos ali na cama de casal. E nós nos convertemos ali. E aí vendemos a TV, né? E ali começou a minha história com o Senhor. Um começo muito bonito, muito bom, assim. Eu não sofri, né? O Senhor, ele é como se ele tivesse me apresentado algo que era muito superior ao sofrimento. Te guardou, né? Guardou. E eu tive uma infância muito boa com os meus irmãos, com a minha mãe. E, assim, esse foi o começo da história. E vivi assim por alguns anos, mas eu fui crescendo, fui me tornando jovem. Eu me casei muito cedo, Uau. me casei com 19 anos de idade, Uhum. também, assim, dentro da visão do ministério, de como tinha que ser. E O pastor namorou quanto tempo pra depois casar? Já que eu, casou tão cedo. eu comecei a namorar com 16 anos. 16 anos de idade. Aí me casei com uns 19. 19. E assim, tudo muito bonito, né? Olha que história bonita, né? De se ouvir. Aham. Até eu abandonar o Senhor. Ei. O meu amigo que me encontrou, e quando eu falo amigo, não é querendo transparecer uma intimidade maior, não é isso. Aham. É porque na minha adolescência ele era meu amigo. Sim. Os bonecos do Comando e Ação foram se transformando nos apóstolos, Olha as que minhas benção. brincadeiras, né? E olha, que história, que início bonito. Uhum. Mas eu, na juventude, me perdi. E tomei uma decisão errada, saí da presença do Senhor. É. Vieram as consequências, vieram os problemas que a gente pode falar um pouco mais à frente, para não me estender demais aqui na Aham. introdução, né? E no tempo de dor de novo, na segunda maior dor da minha vida, o Senhor me encontrou mais uma vez. E ali eu reatei a minha aliança com ele, e desde então eu tô na presença dele. É isso é um bom resumo. E quando o pastor se afastou dos caminhos do Senhor, aí o pastor se separou? É, sim. Ó, na verdade, a minha história é muito parecida com a de Elimelec, no livro de Ruth. Eita. Saí da casa do Senhor, e ao sair da casa do Senhor, Foi pra uma terra estranha. exatamente, na terra estranha. E aí me perdi, né, em relação a toda essa essência, né? Nós saímos juntos da presença de Deus, e aí naturalmente vieram as colheitas Uhum. e acabamos nos divorciando, né? Para te dar um período, né? Aham. Então eu fiquei casado até os 24 anos de idade, mais ou menos. 23 para 24 anos. Aham. E eu me reconciliei com o Senhor em 2016, dia 7 de abril de 2016. E ali o Senhor me deu uma nova chance e mudou a minha história. Por isso que no começo eu falei que eu sou a prova de que o Senhor muda histórias, né? E a minha história começou muito bonita, Aham. teve um período triste, que gerou feridas, gerou muitas marcas, mas hoje eu vivo a restauração do Senhor. E o pastor, desse período que o pastor se afastou, o senhor acredita que colheu, frutos negativos por responsabilidade sua, não porque Deus era mau?
Ou porque ele deixou de ser seu amigo? Não, por responsabilidade minha. Então, assim, aí entra. É que aí os textos começam a fazer um sentido, né? Uhum. Prático. Aí é como se fosse o filho pródigo. Então, você viu ali, eu coloquei um exemplo de Elimeleque, porque era um chefe de família que tomou uma decisão errada, Uhum. né? E aí colocou todos em risco, vieram as consequências, em um nível mais leve do que a que o texto relata, Uhum. mas eu saí da presença de Deus. E a verdade é que hoje eu tenho certeza que ele nunca me abandonou. Glória a Deus. Ele realmente me esperou, né? Como a história do filho pródigo conta. Sim. E quando eu voltei, teve festa. A festa me constrangeu, né? O Senhor acaba com a gente nos constrangendo quando ele... O seu amor, O né? amor, exatamente. E eu não imaginava nem ser servo. E ele me recebeu de volta como filho. Glória a Deus. Aí eu conheci em duas etapas. Primeiro eu conheci o meu pai espiritual que me amou quando meu pai natural não me amou. Você E entendeu quem era sua paternidade, né? Da onde que vinha. sim, sim. Até sem entender, tinha 12 anos, né? Uhum. Hoje, olhando para trás, é como se eu conseguisse quase vê-lo ali, né? Na história Uhum. toda. E no segundo momento, eu encontrei o meu pai novamente, quando eu tomei as decisões erradas, olha. E ele me deu uma nova chance. Então, assim, hoje eu vivo essa restauração no Senhor. Essa é a mensagem que eu carrego. Carrego a mensagem da restauração. Como foi dito no início, eu e a minha esposa fazemos parte da liderança de casais. Uhum. E é claro que, falando de casais, o casal vive de restauração em restauração. Todos os dias, né, pastor? Todos os dias. Não existe aquele casamento perfeito, né? Não, não existe. Na verdade, o Senhor nos ensina isso através da própria palavra dele, né? Uhum. E a gente pode, né, apresento isso um pouquinho mais à frente, mas o casamento, eu brinco às vezes com a minha esposa, o casamento é como se fossem dois países diferentes. Imagina, né, para As ilustrar bem. culturas A faixa diferentes. de Gaza ali, às Uau, vezes, né? E aí tem que ter uma perfeito. certa diplomacia, né? Para Sim. poder ter um bom convívio, um convívio de paz, porque vira e mexe a guerra tá tentando se apresentar. E Os aí, conflitos. os conflitos aí, né? O Senhor nos ajuda, nos dá graça, intervém, nos corrige também, né? Uhum. E assim vamos. É, você percebe a diferença da minha história com o Senhor e sem o Senhor? Sem o Senhor, eu perdi tudo. Tudo. E sabe o que é mais absurdo? O fato dele ter deixado eu perder tudo foi a sua maior prova de amor. É verdade. Porque foi na dor que eu lembrei dele. Ele se apresentou para mim na dor a primeira vez. E na minha dor, na minha angústia, ele lembrou de mim. Então, se tivesse tudo bem, talvez eu não teria aprendido a lição, né? Então, assim, a Bíblia nos ensina que a tristeza melhora o coração. Tem uma passagem que fala: melhor ir na casa onde há luto do que ir na casa. Porque ali se fazem pessoas melhores, né? Exatamente, a tristeza melhora o coração. Porque se eu não tivesse vivido essa tristeza, essa angústia, não teria tido a experiência. E nós aprendemos muito mais pela experiência, né? É verdade. Então, e às vezes parece que uma forma de castigo do Senhor é fazer com que a pessoa vá bem distante dele. Porque se a pessoa ir bem distante dele, ele não vai voltar. O filho pródigo lembrou do Senhor quando a fome veio, Quando não tinha mais nada, né? Não tinha mais o recurso, né? quando acabou o recurso. Lembrou do Senhor quando sentiu vontade de comer as bolotas dos porcos. Então, as dificuldades nos faz lembrar do Senhor. É E verdade. é melhor
voltar para o Senhor por conta das dificuldades do que viver sem Ele porque tá tudo bem. E o que foi que impulsionou o pastor a se reconciliar com seu pai, com seu Abba? Olha, é uma ótima pergunta. Eu, assim, no mundo, eu acabei entrando em um outro relacionamento pós-divórcio, né? Uhum. O meu relacionamento, o primeiro casamento encerrou, Certo. como eu disse, por conta das colheitas, né? Uhum. Até com base bíblica, mas Sim. por respeito, não há por que citar, né? Sim. Mas aí eu entrei num novo relacionamento, conheci hoje minha esposa, Uhum. era minha namorada, né? E em um dos conflitos, porque assim, já é difícil administrar conflito estando no Senhor, sem Ele. E em um dos conflitos eu lembrei do Royal Park, né? Não sei se os ouvintes aqui vão conhecer essa região, mas tinha uma igrejinha que eu frequentava. E eu pretendia ir nessa igreja. Não há necessidade de citar nomes, né? Uhum. E eu acabei vendo uma igreja do lado, cheia. E eu quis ir nessa igreja ali. Tava triste. Tava dando tudo errado de novo. E aí eu entrei nessa igreja e quem tava pregando naquele dia era o José Aprígio, hoje ele é bispo. E assim que eu parei na porta da igreja, ele interrompeu o culto, porque ele falou assim, ó, irmãos, vamos parar, vamos orar, porque eu tô vendo um Rottweiler gigante na porta do culto, da entrada, Uau. né, da igreja. E ali minhas pernas tremeram, veio um temor surreal, né? E quando eles oraram, aí uma outra pessoa que estava lá na frente, aí de fato teve manifestação demoníaca, aí os irmãos repreenderam. E aí eu sentia que ele não era eu, sabe? Uhum. Ufa, não era eu, tá tudo bem. E aí teve o culto, foi uma bênção. No final do culto, eu fui até a frente do altar. E aí hoje o meu bispo, Alberto, ele orava por várias pessoas, sempre tinha uma fila, né? Uhum. E ele orou por mim e ele me abraçou. E ali o Senhor usou ele para falar coisas assim que ninguém sabia. E uma das frases que ele repetia assim é: eu não te divido com ninguém. Eu não te divido com ninguém. E aquilo foi muito marcante. Mas eu não tinha forças para permanecer, né? Uhum. Um ponto que é importante aqui também é importante frisar. Eu era músico na igreja, eu me tornei músico naquele período, e quando eu me afastei do Senhor, Uhum. eu acabei indo tocar nas noites. Tá. Então eu fui um músico das noites e eu não consegui permanecer naquele primeiro encontro, naquele primeiro culto. O Senhor usou ele, mas eu não tinha forças. E aí aquilo passou. Foi um episódio bom, mas pouco tempo depois Ficou dividido, né, entre... não foi consciente, sabia? Não foi consciente. Eu não cogitei assim, vou voltar. Uhum. Foi um alívio momentâneo, né? Porque Aquele alívio da alma, né? A emoção tava ali fragilizado naquele momento, recebeu ali um conforto, mas depois passou. na verdade eu recebi um alívio do Senhor Uhum. ali. Eu recebi um alívio do Senhor. Na verdade, a gente sabe que existem fases ou até pessoas que vivem de alívio em alívio. Verdade. Nunca trata, nunca se converte, né, de verdade, Não nunca se rende, né? não se rende. Aí ele vai num culto e aí ali ele sente a presença de Deus, aí ele se sente bem, seja emocionalmente ou não. Sim. E aí passou. Aí ele vai, volta a É o pecar. ouvinte, né, pastor? É. É aquele que só ouve, porque de alguma forma faz bem, né? Sim. Mas depois ele não se decide. Ali no meu caso, não era somente falta de decisão. Eu estava preso espiritualmente. Aprisionado, né? Sim, eu estava, né? E aí passou o período, né? Eu não consegui insistir, não consegui voltar para o Senhor.
Eu tinha um sentimento muito ruim de que eu não o merecia. Eu tinha um sentimento de que eu tinha estragado tudo. Era como se fosse assim, ó. Rejeitado. Sentiu-se rejeitado por Não, Deus? eu não posso afirmar que eu Ou me não senti... merecedor? Exatamente, isso. Exatamente. Mas eu mesmo tava me desclassificando, entendeu? Entendi. Então, tipo assim, poxa, seria tão bom se tivesse ficado, se tivesse dado certo. Ó, lembra, eu usei o exemplo aqui da história de Elimeleque, do Elimeleque. livro de Ruth. Aí passa a história, quando Noemi volta, ali as coisas se restauram, certo? Sim. A história dela se restaura, ela Uhum. deixa de estar até amarga, que no Dá meu pra chamar caso... de Mara, né? É, Chama de Mara. isso, e no meu caso eu interpreto até como uma depressão que eu estava em depressão. Sim. E eu não conseguia voltar ali, eu não consegui. Então era como se eu sentisse assim, seria tão bom se eu voltasse, mas era quase como se eu já estraguei tudo. Entendi. Sabe esse conflito de Noemi ali mesmo? Uhum. Até ela tomar a decisão, vou voltar? Sim. E aí passou esse episódio, foi um episódio bom, mas eu acabei voltando pro mundo, continuei tocando, e aí nós acabamos resolvendo o conflito, Uhum. e aí assim, né, igual eu te disse, tava tudo aparentemente bem, Bem. até que veio o dia mal novamente, aí veio o dia mal, aí nós nos separamos, o relacionamento terminou, e a minha esposa hoje, ela não conhecia o Senhor. Uhum. Ela nunca tinha ido à igreja nenhuma. Vocês se conheceram fora da igreja? Sim, ó, só para não haver alguma confusão na história, né? Eu me converti, me casei na presença do Senhor, me afastei do Senhor, e aí, longe do Senhor, veio o divórcio. E aí, eu permaneci longe do Senhor, comecei a tocar nas noites, utilizar o que o Senhor tinha me confiado para minhas próprias vontades. E aí eu conheci a minha esposa hoje, né? Na época, minha namorada. Uhum. E aí, naqueles conflitos, um primeiro conflito eu acabei indo para a igreja. E aí eu não tive forças para permanecer. Uhum. No segundo conflito ali, que chegou ao término do relacionamento, aí ela teve alguns sonhos. Uhum. Ela sonhava que estava se arranhando. E Já tava na batalha, né? ela estava sem conhecer o Senhor. E aí ela me ligou. Ela me ligava várias vezes e eu não atendia, né? Uhum. Na visão do mundo, né? Na carne. Falava, orgulhoso. Falava, não vou atender, vou viver minha vida, né? Deixa pra lá. Deixa pra lá. E ela insistiu, ligou várias vezes. Se eu não me engano, teve uma ocasião que ela ligou umas 16 vezes. Persistente a pastora. Foi. E aí eu atendi e ela me contou que estava tendo sonho e eu senti que era o Senhor. Sim. Eu senti ali. Só que pra você ver o quanto eu já estava longe, eu disse pra ela, o Senhor quer te salvar. Uau. Não pensou que o Senhor tá Eu falando não. com você Exatamente. também, né? Eu sentia que pra mim tinha acabado. Era esse o sentimento que eu tinha. Então, na ligação eu falei pra ela, eu sei o que tá acontecendo, o Senhor quer te salvar, você precisa ir pra uma igreja. E aí ela falou, que igreja? Não sabia. Uhum. E aí ali eu peguei e falei assim, ó, vamos fazer assim, eu vou te levar em uma igreja. Olha só o mover. Exatamente, vou te levar em uma igreja. Eu não vou entrar, mas eu vou te deixar lá porque eu tenho certeza que o Senhor quer te salvar. Olha só. Fomos pra igreja e aí eu acabei entrando, né? Uhum. Eu já queria tomar. Aí o pastor já deu um de difícil, né? Não vou. Exatamente. E quando chegou lá na frente eu não consegui resistir, eu entrei. E aí quando eu entrei, aí a palavra falou muito com ela estava com uma enfermidade que ela não tinha me falado. Uau. Quem estava ministrando era o pastor Rodrigo Ursino, é muito conhecido, e falou muito com ela nessa questão da saúde. E aí nós dois nos reconciliamos. Ela aceitou e o pastor reconciliou. Eu me reconciliei, ela aceitou, e na hora do apelo, ela não sabia o que tinha que fazer. Uhum. Eu peguei nas mãos dela,
fomos juntos até a frente do altar, aí eu entreguei ela pro bispo que tinha orado por mim, porque nós fomos naquela mesma igreja que estava na minha memória, e eu caí de joelhos na frente do altar e me rendi finalmente. Finalmente. E aí ali foi onde começou a nossa nova história. Da restauração, literalmente, que o pastor falou. Exatamente, exatamente. Aí vocês começaram a congregar, se batizaram, depois se casaram. Eu já era batizado, né? Aí ela se batizou, e aí nós nos casamos em meses, foi dia 7 de abril de 2016, a conversão. Nós nos casamos dia 30 de setembro. O mover do Senhor foi rápido, né? Foi. Tinha pressa o Senhor para operar. Sim, e também as responsabilidades, né? Eu já conhecia a verdade. Sim. E aí os meus líderes não deram moleza, né? Você conhece a verdade. Não tá por inocente, né, pastor? Exatamente. Você tem a responsabilidade de corrigir as coisas, fazer da forma certa. Então, você tem que se casar. E eu confiei plenamente na direção. Graças a Deus eu confiei. E estamos juntos até hoje. Depois, é claro que veio o nosso desenvolvimento ministerial, né? Sim. Então, primeiro, logo após eu me casar, aí veio a minha volta pro louvor, né? Como músico. Aí o Senhor exigiu que eu abandonasse os palcos. Eu abandonei tudo. Era a nossa única fonte de renda. Passamos muita dificuldade financeira, a ponto de nós termos que dividir um pão com manteiga para passar o dia. Sabe, aluguel atrasado, 4 aluguéis atrasados. Um ponto que eu quero chamar a sua atenção. Percebe que eu não tô tentando passar uma imagem de que foi tudo lindo. Perfeita, exatamente. Sim. Exatamente. Porque até as dificuldades foi o que Deus deixou lindo. É verdade. O Senhor me deixou muito triste para melhorar meu coração. O Senhor me fez passar por muitos processos que envolviam colheitas por conta das decisões que eu tomei. Sim. Eu colhi. Eu passei... Eclesiastes 3, né? Que ensina que é tempo de plantar e colher, né? Exatamente. Então eu colhi e eu entrei em depressão. Né? Passei meses em depressão. Dentro do processo, né, pastor? Dentro do processo. Envolveu assim... Devido às dificuldades, né? Sim, sim. Mas o Senhor em tudo esteve presente. Glória a Deus, né? O bom foi que ele pegou tudo isso que estava tão difícil e transformou em algo bom e me deu uma nova chance, né? E o evangelho é isso. O evangelho primeiro é sobre você ouvir a voz do Senhor e permanecer. Mas se você falhar e se afastar do Senhor, existe uma nova chance, né? Jesus é essa nova chance. O sacrifício dele nos permite ser reconectados com o Pai. É igual eu costumo falar, né? Quando a gente aceita a Jesus, a gente decidiu, né, entrar numa jornada, né? E a jornada é até Jesus voltar ou o Senhor nos recolher, né, pastor? Porque muitas pessoas falam assim, porque aceitar Jesus vai ser tudo lindo, maravilhoso. E a verdade, não. Igual o pastor testemunhou. O pastor cresceu na presença, se afastou, mas quando voltou, passou pelo processo, né? Sim, sim. E talvez eu poderia vir aqui e só contar a nova fase. Poderia vir aqui e só contar a parte 2. É verdade. Né? Nos convertemos juntos e mais uma vez construí uma história linda aqui. Mas a minha história, eu entendo que ela é linda porque ela tem que evidenciar a restauração do Senhor. Não adianta de nada eu vir aqui apresentar um perfil que talvez gere admiração para quem está assistindo. Quando, na verdade, o que Deus quer é mostrar através da minha vida que existe recuperação, que existe nova chance para quem está assistindo. Que muitas vezes está se sentindo como eu, um ninguém, um imerecedor, que tomou decisões erradas, que perdeu tudo, que merece o castigo mesmo. Mas Jesus veio para nós.
Então, assim, primeiro perguntou, né? Quem é o pastor Lacerda? O pastor Lacerda, eu reafirmo mais uma vez, eu sou prova de que Jesus restaura. Eu sou prova de que Jesus dá novas chances. Amém. Né? E o pastor, depois que entrou na jornada junto com a pastora, né? Vocês foram discipulados, foram crescendo ministerialmente, a chegar ao ponto de se tornar líderes de casais. E como que foi esse desafio? Porque no mundo de hoje, onde o número de divórcios tem aumentado tanto, né? E o número de casamentos tem diminuído, né? Eu até estava pesquisando, tem uma última pesquisa que foi feita em maio desse ano, que o número de casamentos recuou, né, no Brasil e os de divórcios aumentaram. Como que fica, qual que é o desafio de vocês hoje em aconselhar os casais? Porque dentro do mundo cristão tem muitos casais se separando, né, pastor? Sim, sim. Na verdade, está acontecendo tanto fora do mundo cristão como dentro, né? Eu nunca imaginei que eu seria líder de casais. Nunca. Até me emociona um É pouco, o né? improvável, né, pastor? Eu sou improvável. Eu sou improvável. O Senhor usa as minhas feridas, né? Usa as dores da minha história para orientar casais. Então, assim, é uma grande responsabilidade, mas eu só sei que vai surtir efeito enquanto eu estiver fazendo como eu estou fazendo aqui. Não apresentando uma fachada. Porque a liderança dos casais não é somente sobre um projeto para evitar divórcio. É claro que isso é muito importante. Sim. Mas é para que não surja as dores que geram o divórcio. Então, eu não estou dizendo que Deus planejou tudo isso. Mas as minhas dores ajudam as pessoas. Teve um propósito, né? Teve. O Senhor deu um propósito para elas, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até as minhas dores cooperam. Ele faz cooperar hoje, né? Uhum. E eu vivi isso na experiência, eu vivi isso na pele. Então, hoje nós vivemos o quê? Não vou falar sobre hoje, já chego lá. Vamos lembrar lá da minha época de jovem. Uhum. Tinha assuntos que não dava para ser discutidos. Tinha assuntos que... sabe quando você está na sala de aula e aí você quer fazer uma pergunta pro professor e quando você levanta a mão e Uhum. você pergunta, a classe fala... né? Aí você já se retrai. Aí você já se retrai e fala, não vou perguntar mais. Sim, já cria um bloqueio, né? Sim, Emocional. exatamente. Isso retrata a minha juventude. Eu tinha perguntas que eu queria fazer, tinha dúvidas que eu queria tirar, que se eu perguntasse, não fazia sentido. Ou era respondido nas crises com ora, vai orar. E hoje nós temos percebido que em relação às emoções, está tendo que ter muita restauração nas emoções, pelo desgaste, né? E nós estamos aprendendo cada vez mais que não é somente orar. Tem Sim, que orar, mas tem que ter instrução, é verdade. tem que instruir, né? E tá vendo? Isso apontou o meu sofrimento a me dar o caminho para o que eu tenho que fazer hoje. Um propósito, né? Te levou Exatamente. para um propósito. Exatamente. Vou te dar outro exemplo, ó. Eu poderia vir aqui, como eu já disse, né, e manter um perfil, contar só a parte B, restaurado, graças a Deus, é tudo verdade. Sou restaurado mesmo no Senhor, vivo uma nova vida, né? O Senhor me deu até praticamente um novo nome de respeito, né, na igreja que eu faço parte, na região que eu faço parte ali, do bairro, da cidade até. Mas isso é tudo obra dele. Agora, muitas vezes, eu vou dar um exemplo na prática, eu vou pregar. Uhum. E aí imagina que eu tô em crise com a minha esposa, Deus nos livre. Mas uma crise terrível mesmo, um inverno ali. Uhum. E aí eu vou pregar e eu, né, tô todo arrumadinho aqui, tudo assim. E aí eu falo assim, minha querida esposa, se coloque de pé. Uma falsidade.
não sei. Eu não vou afirmar que é na falsidade. Porque você. Não, assim, no sentido de você tá em conflito, Então, e aí você vai subir, né, no púlpito pra pregar e. mas isso acontece. Acontece. E aí se coloca de pé. A mulher mais linda do mundo. Meu Deus, antes de ir pra lá, discutiram a noite toda. 2 minutos atrás. Entendeu? No carro, no caminho. Sim. Então, e aí ali uma forma mais polida, né? Eu não tô falando que isso é completamente errado, porque assunto de casal também tem que ser, às vezes, tratado somente entre os dois, né? Uhum. Mas eu tô tentando dar um exemplo desses conflitos presentes, que é o que vai minando o relacionamento. Uhum. O relacionamento, ele não encerra do nada. Claro que existem histórias terríveis, traumáticas, que acontece algo ali que não tem como superar, né, entre casais. Mas na maioria das vezes a gente percebe que ele vai desgastando, Vai dando sinais, né, pastor? ele vai ruindo aos pouquinhos, entendeu? Então, por ter vivido isso, eu consigo, né, entender. E o mais importante, da mesma forma que eu estou abrindo aqui, eu não sei quantas pessoas vão assistir. Uhum. Da mesma forma que eu estou abrindo aqui, eu abro pro casal. E aí, isso faz com que eles confiem, também se abram. E esse, então, é o seu maior desafio, né, pastor? É conseguir adquirir essa confiança do casal para conversar, para poder se abrir, contar o que está acontecendo? Na verdade, isso não é planejado. Ó, vou fazer um plano aqui. Vou me abrir para a pessoa se abrir. Estou te contando o que aconteceu naturalmente. Uhum. Ó, o Senhor nunca escondeu os erros dos homens que andaram com Ele. Nunca. Ali tá os melhores dias e os piores dias. Ali tá o sucesso e o fracasso, né? Ali tá os dias de sol e de chuva. Deus nunca escondeu. Então, eu não vou esconder. Não vou. E aí o fato de o Senhor me instruir a agir assim, o casal sente. E aí, naturalmente, eles também se abrem. E aí vem uma coisa assim que é muito importante, que é a confidencialidade. Uhum. Porque aí o líder, ele é aprovado nisso. O líder que quebra confidencialidade não está pronto para ser líder. É forte. Não está pronto. Ele tem cargo, mas ele ainda não foi validado. Tem uma frase que eu carrego que é: quem não sabe guardar segredos naturais não está pronto para guardar segredos espirituais. Forte, pastor. Então, como que eu vou abrir, né, algo para o meu pastor, para o meu líder, uma dor, e ele vai divulgar para todos? Como que eu vou no médico fazer um exame porque eu estou doente e ele vai expor a nudez? Nem pode, né? Tem aquele código de ética, né, profissional. Assim também tem que ser no pastoral, né, pastor? Exatamente. Dentro de uma liderança, né? Exatamente. E às vezes o médico segue mais a risca do que o líder. Então, o fato de eu... Aí agora tá começando a dar um caminho. O fato de eu me abrir faz com que eles se abram. O fato de eu não tentar me aparentar como Uma um perfeição, modelo, né? Olha, eu sou um modelo de quem não erra. Até porque se o pastor, acho que passar esse sentimento de que é perfeito, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas não vou ter coragem de falar do meu erro. Exatamente. Elas vão se afastar. Na verdade, isso aí é quase um herói. E nós sabemos que o Senhor rejeitou os heróis em Gênesis. Então, essa história de herói ali que é inerrante, não falando, né, exceto, claro, de Jesus, que cumpriu toda a lei e perfeição, né, de forma totalitária, nunca pecou. Agora, nós, não. E aí, eu não estou dizendo que a gente tem que subir no púlpito para pregar, no altar, e contar a nossa vida. O altar não é um divã. É verdade. Né? Boa. É verdade. No nosso ministério, nós costumamos dizer que se for para ser um tribunal, né, que seja para absolver, que seja para perdoar.
Mas o altar não é um divã também, para você ir lá e desabafar sobre a sua vida. Aqui nós estamos, tô me permitindo, né, Sim. que me conheçam, né? Tô permitindo que me conheçam no meu lado humano, como se estivesse tomando um café pastoral, um aconselhamento de casal. Então, é isso que funciona para líder de casal. Funciona você ser líder humano, um líder que as pessoas consigam olhar para você e falar assim: se ele conseguiu, é possível. Olha, ele também falhou, ele também não foi perfeito e Deus ajudou ele, então Deus também vai me ajudar. Casal é isso. Agora, quanto mais perfeito você se esforça para apresentar para as pessoas, você pode até conquistar uma falsa admiração, Sim. que não tem muita utilidade, mas não vai gerar uma conexão genuína. O que conecta os seres humanos é a dor. É verdade. Nada conecta mais o ser humano do que a dor. Então, o fato de você poder ser genuíno, né? Apresentar ali a sua história para que Deus possa usar a sua história. Talvez enquanto nós estamos conversando aqui, tem pessoas que estão nos assistindo e a minha história está conectando com elas. É verdade. E ali ela está pensando: poxa, realmente eu passei por isso, para mim foi assim. Mas eu fiz assado, podia ter feito diferente. Sim. Né? Então, e Deus faz isso, porque nós somos testemunhas. Sim. Somos testemunhas do Senhor, de fato. E aí, eu poderia vir aqui, né? E falar até de um jeito mais imponente, falar, eu vivo uma vida que o Senhor tem me abençoado em tudo, né? Mas o ponto que talvez seja mais importante, é onde Jesus agiu. Eu glorifico o Senhor mostrando onde ele restaurou. Eu glorifico o Senhor mostrando o que ele curou, o que ele transformou. Que aí desvincula completamente o eu consegui do Senhor fez, entendeu? Então, isso é uma base da nossa liderança. Converso muito com a minha esposa. E aí a gente senta com um casal assim, né? E tem uma conversa bem franca mesmo. E ali surgem as dores, o que precisa ser tratado. E cumpre-se um princípio espiritual. Quando você confessa, vem cura. Sara, né? Aí vem a restauração. Porque, na verdade, cai até no como Jesus fazia, né? Porque quando fala do cego, né? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Mas Jesus, ele sabia o que ele queria, mas ele tinha que ter a consciência, na verdade. Eu aprendi isso, que quando a gente declara, a gente confessa, a gente recebe a cura porque a gente tem a consciência daquilo, né? Não, realmente eu preciso disso. Então, quando o cego declarou: eu quero ver, ele tinha a certeza, a convicção. Porque ele poderia até oscilar, falar: Senhor, talvez se o Senhor me fizesse enxergar. Mas não, ele tinha que ter a convicção daquilo que ele queria, né? Exatamente. Exatamente. Na verdade, se a gente pensar até na questão da psicologia, da psicanálise, você tem que falar, né? Tem que falar. Ele tem a fala. Só que aí a gente tá falando de uma cura no nível natural. Com o Senhor, a cura é maior, é no nível espiritual. Porque assim, nem sempre a cura natural vai surtir efeito também na espiritual. Mas quando tem a cura espiritual, aí ela vem em todas as áreas. Ela é completa, né? Então, é necessário falar. É necessário confessar para que tenha essa restauração. Mas, onde que o inimigo cria um cenário que atrapalha isso? Quando não tem confiança. Porque se você também falar para uma pessoa errada, você não guardar o teu coração, aí o efeito é o contrário. Aí, além de você estar com um problema emocional ou espiritual, você vai ficar com um problema de reputação também. Eu não estou falando sobre encobrir erros, não é sobre isso que eu estou falando, mas como nós estamos falando de casais, então existem vários pontos onde a dificuldade pode estar. A Bíblia nos ensina que nós somos tricotomia, certo? Corpo, alma e espírito. Então, no casal,
nós percebemos quando o problema é espiritual, Uhum. quando é emocional e quando é físico. E dentro dessa experiência que o pastor já tá quantos anos cuidando de casais? Desde 2024. Não tem muito tempo que eu estou na liderança, Aham, mas eu já atuo. Aqui o pastoreio, né? Ele envolve aham. isso mesmo. Sim, é. Agora, a responsabilidade que o ministério confiou e colocou como líder é desde 2024. E dentro Janeiro. dessas dos seus liderados, assim, quais foram os pontos, assim, de maior conflito que o pastor teve que trabalhar entre eles? Ah, é falta de comunicação? Quais são os conflitos que há, assim, no casamento que nós precisamos ter um ponto de atenção? O casal precisa, eh, falta muito diálogo entre os casais? Quais são os pontos que o pastor consegue nos dar, assim, como direção para nós como casais? Então, é que assim, uma receita universal é difícil ter, mas o que dá pra. No físico é sexual. No emocional, normalmente é comunicação. E no espiritual é diferença de entrega. Uau. Diferença de entrega. Ó, eu costumo pensar que o homem, a mulher, eles têm que administrar, fazer a gestão da vida deles nas 3 esferas. Uhum. Ó, vou contar a origem disso. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser imitadores de Cristo, Sim. o máximo possível, né? Ele está em outro nível. Mas Jesus foi, e é, aliás, o único profeta, sacerdote e rei no texto. Quem chegou mais perto ali foi Samuel, que foi profeta, juiz e sacerdote. Então Jesus, ele tá nessas 3 áreas. E aí, lendo isso, eu criei ali uma forma de poder me encaixar também. Uhum. Então, eu tenho a responsabilidade com o meu ministério profético, Certo. com o meu sacerdócio familiar Uhum. e com o meu ofício. Então, onde nós vemos problemas? O clichê. O homem, por conta de uma meta pessoal, às vezes um sonho que ele tinha antes de se casar, ele se dedica completamente no financeiro, no ofício. Trabalha, 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 trabalha. Trabalha e desequilibra ali, né? Aham. E aí, isso gera muitos problemas, Sem como eu tempo pra disse. família, sem tempo pra esposa, se tem filhos, o tempo dos filhos. É um clássico, É o né? clássico. Infelizmente. Mas eu já vi problemas também do homem se dedicar demasiadamente ao ministério. Você acredita? Eu ouvi um testemunho muito forte sobre isso do pastor Juscelio, do Ministério Mevan. Ele contando sobre a crise que ele teve no casamento sobre isso, pastor. Olha, e até para tomar cuidado, né? Porque o nosso chamado ministerial ele é muito importante. E eu não quero que quem está nos assistindo entenda que eu não devo me dedicar. Não é isso. Calma aí, pessoal. É. Tá vendo? Era isso. A esposa já dá um cutucão, né? Vamos prestar atenção. Nossa, tá vendo? Mulheres, né? Maridos. Ao discernimento da palavra. Exatamente, tem que ficar atento. Ó, eu vou dar um exemplo prático. Eu acompanhei um casal onde o homem acelerou totalmente o ministerial. E aí, qual foi a decisão? Ele se mudou de estado para participar da igreja que estava abrindo. Então, ele deixou a família, foi para outro estado para acelerar. Isso é bom? É bom. É a obra do Senhor. Sim. Inaugurar uma nova igreja. Só que nesse tempo que ele ficou muito nisso, gerou conflito no relacionamento. Então, entendeu? Ele acelerou o ministerial e aí, tipo assim, não vai para casa. Equilibrou, né? É, O que acontece muito é a gente entender que o nosso maior ministério primeiro começa dentro do nosso lar, né, pastor? exato. Na verdade, eu penso que é o ministério mais duradouro. É a responsabilidade mais duradoura. Ó, hoje eu faço parte, eu sou um dos pastores da Igreja Apostólica Nova Vida. Uhum. Que o Senhor me sustente
ali no tempo que ele quiser, que está dentro dos planos dele. Se tiver que passar o resto dos meus dias ali, se é os planos dele, que assim ele faça. Uhum. Mas a certeza de um projeto que Deus quer até o fim dos meus dias é o meu casamento. É forte. O teu casamento é o projeto que ele tende a perdurar após o ministerial até. Algumas pessoas trocam de igreja, trocam de ministério, por vários motivos. Uhum. Mas você percebe, o casamento, o projeto que Deus fez para o casamento é para ele ser até o fim dos dias. Por Infelizmente, isso que é uma aliança, né, pastor? é uma aliança. Infelizmente, né, para aqui todos assistiram o começo, na minha juventude, né, eu tomei decisões erradas, não via dessa forma, e aí na dor o Senhor me ensinou isso. Só que quando eu vou aconselhar casais, muitas vezes eu trago isso. O projeto mais duradouro da tua vida que Deus confiou é o teu casamento. O emprego pode mudar. A igreja pode mudar. Você pode mudar de estado. Você pode mudar de país. Mas o projeto do casamento, ele é para perdurar. É verdade. E aí, voltando nas 3 esferas, né? Acelerando muito o ministerial e aí deixa de cuidar do sacerdócio familiar. Ou acelera demais no trabalho e aí também descuida da família. Ou às vezes, é um absurdo que eu vou falar. Eu vou falar. Pode falar, fica à vontade. O homem não gosta de trabalhar. Tem isso, né, pastor? Tem, aí ele é uma bênção na igreja. Ele é vaso, né? Que tem. Vaso de honra na igreja quebrado em casa. Exatamente. É Exatamente. verdade. E aí o homem é cheio de Deus, Deus usa mesmo, tá? Uhum. Mas não paga a conta. Não... E o inverso também, né, pastor? Aquelas mulheres que são totalmente ativas dentro da igreja, na obra do Senhor, e quando eu chego em casa, a casa tá toda bagunçada, não Isso. tá organizada, não cuida dos filhos, Exatamente. né? Eu aprendi muito com uma pastora, a pastora Cícera. Ela ministrou uma vez lá na igreja, ela falou assim, irmãos, eu não saio da minha casa para ministrar em lugar nenhum se a minha casa não estiver organizada. Olha. Ela dando foi até num culto de mulheres. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Eu não posso vir para a casa do Senhor fazer a obra do Senhor e deixar minha casa bagunçada. E ela fala, eu não consigo sair e deixar um copo sujo na minha pia. Porque do mesmo jeito que eu quero entregar excelência na obra do Senhor, eu tenho que entregar na minha casa. Olha que bonito. E acontece muito isso também, tanto a questão do homem, mas da mulher também, né? Às vezes a mulher ela é tão ativa, eu falo assim, que algumas pessoas dão até risada, né? Tem uma amiga que ela fala, ai, Vanessa, eu acho tão bonitinho o seu jeito, porque assim, eu caminhei 11 anos sozinha na igreja sem o meu marido, né? Ele se converteu, vai fazer 5 anos agora. A gente tem 16 de casar, então por 11 anos eu andei sozinha. E a minha primeira filha, e até hoje é assim. Eu ia pra igreja e ele não ia, né? E eu levava ela comigo e era no horário, tipo, da janta dela. Então eu fazia marmitinha, ficava lá no fundo da igreja assistindo o culto, mas quando dava a hora dela comer, eu não tô criticando quem faz, mas é aquilo que eu entendi, né? Como ministério. Eu ficava lá no fundo e assistia o culto, pegava a marmitinha dela e a comidinha dela e dava lá. E até hoje é assim, o meu segundo filho também, até hoje é assim. Eu levo sempre a marmitinha deles. Hoje o nosso culto é um pouco mais cedo, acaba mais cedo, mas eu levo a marmita dentro da bolsa. Na hora de ir embora, a gente dentro do carro, eu já vou dando a jantinha deles, porque já é 8 horas da noite. E aí ele já vai comendo dentro do carro mesmo. Okay. Isso nos dias de culto, né? Nos dias da semana mesmo que estamos em casa, tentamos manter o processo da mesa, né? De sentar todo mundo junto e tal. E às vezes a gente tem isso, né? É mãe, ainda dá qualquer coisa, vai enchendo, não tô criticando quem é, mas a importância da gente enxergar também, né? O nosso ministério, né? É importante, é importante. É claro que assim, ó, ouvindo você narrando a sua história, eu já vejo diferente. Eu vejo o seu sacrifício pelo Senhor. É.
né? Você vê como é cada caso é um caso. Aí ali percebe-se o seu sacrifício pela obra, pelo Senhor, né? Mas tudo vai do acordo do casal. É. Olha, quando Deus fala que o homem ali é o cabeça, é sobre responsabilidade. Quando o primeiro casal pecaram no jardim, Deus foi chamando cada um ali para dar o relatório. E aí, quando chegou em Adão, aí Adão tentou falar, foi a mulher que Terceirizou o problema. ele tentou. Deus não deu moleza. Então, é sobre responsabilidade. Mas eu costumo pensar hoje, a minha esposa, ela não é a minha liderada. Ela é minha sócia. Falando de responsabilidade, Deus vai me cobrar. Uhum. Uma frase que eu carrego. Deus é meu pai, mas também é meu sogro. Ele é pai dela. Uau. É verdade. Então, né, às vezes aquela coisa de, ela tá orando, vou orar, eita, né? Você agiu com uma certa injustiça ali, né? Foi demasiadamente ríspido. Ele é teu sogro. Ele é teu pai, mas ele é teu sogro. Nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Ele é meu pai, mas ele é pai dela, espiritualmente. E vice-versa, né? E vice-versa. Né? Então, assim, quando a gente erra, a gente quer apelar ao pai. Ah, é meu pai, né? Mas se você for injusto com ela ali, ele vai te corrigir. Ou com ele, o Senhor vai te corrigir. Por amor a você. Por amor a nós, né? E aí, quando eu falo de sócia, é porque ela faz parte dos meus planos. Projeta junto. Projeta junto. E aí o problema é quando confunde a liderança, o cabeça como e coloca a mulher como tua liderada. Ela tem que aceitar tudo que você faz. Ela é tua sócia, ela é a sua parceira de vida. Ela é a pessoa que quer te ver bem no mundo, sabe? Quanto mais você cresce, isso também reflete nela. Quanto mais ela cresce, reflete em você. A mulher é a honra do homem. Verdade. É uma coroa de honra. Então, você vê como é algo que é construído juntos? Aí, até me veio aqui a resposta da sua pergunta sobre a crise de casais. Lacerda, ó, fala uma crise de casais que é universal. Me veio agora. A gente perde muito tempo. Deus deu o casamento para desfrutar. Um presente. E a gente dificulta isso. Perdendo tempo com bobeira. Com queda de braço de quem tem razão. O orgulho, né, pastor? Orgulho. Com chantagem emocional. Ah, é? Você falou que você não devia, então você não vai jantar. Fora outras coisas, né? Mas Sim, chantagem emocional. E, na verdade, tinha tudo pra estar feliz. Tudo. E olha, são bobeiras. E aí, quando a gente tá, depois que tem ali o gabinete, nós conversamos, a gente sempre acaba nisso. Porque tem amor. E aí vem aquele ponto, vocês se amam, vocês estão percebendo como vocês estão perdendo tempo por conta de coisas bobas. Na verdade, só falta um alinhamento, né, pastor? É um alinhamento. Ali onde eu tô falando da sociedade, são os termos. Mas como é emocional, não dá para deixar frio. Escreve teu termo, eu vou escrever o meu, e nós vamos redigir aqui um contrato, e tá tudo certo. Não é, porque ele é muito emocional. É verdade. Né? Ele pega nas emoções. Mas precisa encontrar esse meio termo da sociedade. Por exemplo, padrões, vamos falar aqui. Muitos pensam que o homem tem que fazer a gestão financeira. Uhum. Hoje, eu faço a gestão das nossas finanças. Mas teve um período que ela fazia. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. O importante no casamento é o quê? É ele funcionar. Tá alinhado, né? Até porque, muitas vezes, a mulher trabalha em uma grande empresa e ela cuida das finanças daquela grande empresa, é ótimo profissional, ganha muito bem, é muito valorizada na empresa. Ela tem tudo o que precisa nesse relacionamento para as finanças do casal melhorar. É verdade. E aí, se ficar preso, né, nessa interpretação, não é o homem, olha o potencial que aquela mulher profissional tem para poder ajudar.
e não tem espaço. Então, por isso que eu gosto de pensar que o casamento é essa sociedade que está construindo algo para os dois, é uma parceria. E aí, quando fala de sócio, tem que ter esse alinhamento, ó. Então, eu cuido das finanças, você cuida disso. Eu conto com você para isso, você me ajuda com isso. Vamos fazer assim juntos? Equilibrar, né, as responsabilidades para também não ficar muita coisa para um, muito para outro, porque às vezes acontece assim de amigas que a gente conversa, é aquela coisa assim, ela acaba se sobrecarregando de muitas responsabilidades, porque às vezes o marido fala: "Ah, não, deixa com você, faz com você". Ou às vezes ao contrário, eu vou falar por mim, né? Eu gosto de me expor, falar do que é de mim, no caso, né? É, eu fui criada pela minha mãe, né? Meu pai também, um pouquinho da história do pastor, abandonou minha mãe com 4 filhos, muito nova. E então eu tive só minha mãe como referência. Anos depois, ela se casou, tem meu padrasto. Mas assim, na minha concepção, minha mãe foi pai e mãe. Então, ela fazia tudo, ela resolvia tudo, e eu cresci com essa mentalidade. Quando eu casei, eu tive dificuldades em saber o que era de minha responsabilidade e o que era do meu marido. Então, um exemplo assim, pastor, simples. Quem é que cuida normalmente da responsabilidade do carro? Normalmente é o homem. Só que eu não entendia isso, porque até os problemas do carro eu queria resolver. Então, assim, eu vivia sobrecarregada e eu achava assim que meu casamento era um péssimo, que meu marido era péssimo, porque ele não fazia nada. Mas eu vim entender isso depois que ele se converteu, né? Que a gente vive um novo tempo, né? A gente quase se divorciou. Porque eu colocava toda essa carga sobre ele. Ai, mas não faz nada, tudo sou eu, tudo sou eu, tudo sou eu. Mas ele não fazia, não é por causa de nada, é porque eu não deixava. Só que eu não enxergava isso. Sim, sim. É uma coisa que frustra muito as esposas. Não é o fato, às vezes, até de não fazer, é a falta da iniciativa. Isso. Isso é uma coisa que, nossa, assim, Lacerda, fala uma coisa aí que normalmente os casais colocam. Ela quer ver a iniciativa, né? É. A minha esposa me testa todos os dias. Não. Pastora! A minha esposa é uma bênção. Não, assim, eu cresci muito com ela, como pessoa, até como um profissional. Ela melhora, ela me fez um homem melhor. A pastora é mais agitada e o pastor é mais. Meu É o que eu tô Deus. sentindo. Exatamente. Porque o meu marido também é assim, ele é a paz de Deus, pode cair o mundo, que ele tá Exatamente. tranquilo e eu tô ali, vamos. Exatamente. Olha, eu tenho uma brincadeira até que eu faço lá nos casais, que é o coquinho da treta. Uau. Não é treta de gíria, né? Uhum. A palavra treta vem de esgrima, né? A origem dela. Uhum. E ela faz o coquinho aqui em cima, sabe? Pra Eita, passar o pano no chão. no chão. E aí eu abro a porta da sala, eu tenho que entrar pelo cantinho, assim, entendeu? Uhum. Porque ela tá Maior mil. cuidado, né? Ela tá mil. Vocês levantam o sofá com uma mão, passam Com o outro pano passa. embaixo, né? E empurra outra coisa com o pé. Então, aí isso marcou. Eu falo porque é o coquinho da treta, os casais dão risada lá. Quando eu vejo que a Mi tá com o coquinho, meu Deus, sai da frente, né? Agora, em cima da iniciativa, o que ela faz? Eita, amor. Pastora. É assim, ó. Por exemplo, o homem, ele é mais assim, essa caneca tá fora do lugar. Aí ele chegou, viu a caneca fora do lugar, ele pega, coloca lá na pia, pronto, É. né? Ela faz assim, o quarto tá 3 cômodos na frente. Ela viu a caneca. Aí ela vai até o quarto. Ai, E aquela caneca? acho que eu me identifiquei. Me identifiquei com a pastora. E aquela caneca? Vai ficar ali? Nossa, né? Tipo assim. Então, mas você vê como é. Eu já conheço ela agora, né? É. Conheço. Aí lembra que eu falei dos países ali? Sim, os conflitos. Da faixa de A gás faixa de ali. gás ali. Aí vai se conhecendo, né? Sim. E vai
Eu vi uma coisa muito bonita recentemente, que o casal, ele é eu e ela, ou eu e ele, né? Tem o eu, é o ego, né? O casal tá no caminho certo quando surge o nós. Bom. Sem matar o eu. Se você tirar o seu eu, você tá se anulando. Aí você tá só pensando nós, mas tem coisas que tá atrelado ao seu eu. A mulher se cuidar, ir no salão, por exemplo, né? O homem ter alguns gostam de mexer no carro, qual exemplo, né? Vários. Tem que ter um momento Deles, de curto. cada um, né? Tem que ser curto do eu. É. Tem um momento curto do eu, mas tem que surgir o nós. E aí, como que você identifica um perfil narcisista? Só existe o eu e do lado da outra pessoa o nós. Você vê um subserviente. E acontece muito, né? Muito. Mas muito. Ele só exige, sabe, da pessoa. E a pessoa, na verdade, se entrega querendo aprovação, se entrega querendo aceitação, mas ele só tá no eu. Não existe nós. Tô falando ele ou ela, né? Então, assim, o caminho do casal é quando surge um nós. Algo que você faz junto, ó, você que tá assistindo, nós aqui. Pense em algo que você faz junto com o seu cônjuge, que é nós. Ali é o caminho do relacionamento. Eu vi isso me marcou quando eu assisti. E às vezes frases que fala junto, jargão, piadinha, brincadeira, é tudo nós, entendeu? Então o nós tem que estar presente. Você abriu mão de muita coisa do seu eu para construir o nós. É verdade. Certo? Só que você também tem que... Não é se anular. Se você estiver se anulando, eu costumo dizer, não se fragmente para caber no relacionamento, para caber na aceitação. Você não pode se fragmentar. Lembrei de uma frase que eu costumo falar muito. O traço negativo do teu cônjuge compõe o traço positivo dele ou dela. É forte, faz sentido. Estávamos falando aqui do que antes eu enxergava na minha esposa como um traço negativo. E hoje é algo bom. Porque ela é impulsiva. Ela age rápido, né? Aquela mulher de ação. E eu sou mais reflexivo. Mas, e se eu conseguir enxergar que esse traço que antes era negativo compõe um traço positivo, que eu gosto. É olhar, você olhar com outros olhos, né? Não com o olhar da crítica, do orgulho, né? Mas do que eu posso tirar de bom daquele comportamento, daquele temperamento, né? A gente teve até um episódio que a gente falou um pouquinho sobre os temperamentos, né? E é importante a gente identificar o meu temperamento, o temperamento, né, da esposa, do marido, e a gente conseguir chegar nesse alinhamento, né, pastor? Exatamente. Aí o que eu tô falando de traço negativo e traço positivo? A minha esposa, ela é impulsiva, às vezes, dentro de casa, mas quando ela vai para o trabalho, ela é produtiva, muito produtiva. Ela me ajuda muito nos projetos financeiros. De onde vem essa força? Por quê? Que a força dela só é útil no trabalho, mas é um problema em casa. Entendeu? Traço negativo compõe um traço positivo. Ou, às vezes, o homem quer que... Eu vou explorar um pouquinho mais aqui, é sobre casais. Aí o homem sonha em ter uma esposa pacata, um exemplo, né? Pacata, quieta, tô criando um absurdo aqui. Quieta, que não tem voz, que tudo diz sim, que tudo diz amém, mas no momento que ele tá em intimidade, ele quer uma mulher que tenha liberdade, que tenha desenvoltura. Ousada, né? Ousada, ele gosta, você entendeu? Então, percebe como gera alguns conflitos ali? É a boneca de porcelana, né? No dia a dia. No dia a dia. E quando ele... Entendeu? É complicado. É complicado. Então, se você... usando como esse exemplo, né? Sim. Eu tô sendo cauteloso aqui, né? No gabinete... Eu poderia falar mais abertamente, mas às vezes eu falo, a característica que você gosta na tua esposa neste momento, você vai ter que suportar neste.
Tem que saber Como lidar, o homem né? também. Entendeu? Então, acho que tá dando pra entender o que eu quero dizer. Sim, Com os traços negativo e traço positivo. Aí o homem, ele te defende, ele é um apoiador, ele tá junto com você, você se sente segura. Só que por conta dele ter esse perfil assim, firme, aí às vezes nos bastidores ele não é muito romântico. é. Ele não dá flores, ele não fala palavras bonitas. Mas peraí, você não gosta desse perfil aqui? Você vai ter que suportar aqui. É desafiador, hein, pastor? Exatamente. Desafiador. Exatamente, mas isso ele traz uma maturidade no relacionamento muito Sim. grande, porque nós queremos que a pessoa se transforme a cada momento. Na verdade, a conversa que o pastor tem com o casal é para trazer uma clareza para eles, né? Exato. Porque é aquela coisa, né? Às vezes a pessoa casa e aí acha que o casamento vai ser aquela perfeição, né? Vai ser lindo e maravilhoso. Vai ser um exemplo, um reflexo do namoro, né? Às vezes namorou pouco tempo e acha que vai ser mil maravilhas. Eu falo por mim, né? Quando eu casei, eu achava que ia ser. Nossa. Eu falo que hoje eu vivo bem. Mas aquela coisa que o pessoal fala assim: ah, no começo tudo é bom. Uhum. Eu vivo bom agora, pastor. Porque do começo Eu também. era, vamos falar assim, a treva. Sim, Vamos foi falar um assim, no caos. sentido. Era Gaza em guerra. Sim, sim. Não tinha Pastor, acordo. não tinha. Hoje, graças a Deus, nós vivemos bem no novo tempo, né? Buscamos ter esse alinhamento. Tinha muito orgulho. Eu acho que uma Uhum. das coisas que tem muito no casal, né? Algumas colegas assim que eu converso, a gente consegue identificar isso, né? Muito orgulho. A gente não consegue abrir mão Uhum. do nosso eu, igual o pastor falou. Enquanto não tiver o nosso, tiver só o eu, é o orgulho, Uhum. né? E até buscando mais saber sobre o orgulho, na inteligência emocional fala muito sobre isso. E aí eu fui aprendendo sobre isso. Quanto mais eu vou pesquisando sobre orgulho, mais eu vejo que eu sou orgulhosa, pastor. E que todo dia eu tenho que quebrar esse orgulho. E aí eu e meu marido hoje, quando a gente acontece alguma coisa, de algum comportamento, alguma coisa que eu falo, ou que ele fala, a gente olha, ó, a raiz de orgulho. Ó, a raiz de orgulho. Hoje a gente consegue ter essa clareza. Mas antes a gente não tinha. Olha. Então eu vivi em conflito. E eu acho que falta muito a importância de dentro da igreja, fora da igreja, ter uma liderança de casais. Eu acho que é muito deficiente ainda em muita igreja. Essa questão de ter uma liderança para conversar, É. para poder se abrir. E eu acredito que aonde vem muitos, infelizmente, vem muito escândalo dentro da igreja, né? De casais que se separam, ou de adultérios, né? Que acontece dentro da Uhum. igreja. Vem muito por causa dessa falta de clareza. Exatamente. Olha, esses pontos, eles. Quer ver eu pegar um casal ali na hora e já achar um caminho para resolver o conflito? Você pergunta assim: como era no melhor momento de vocês? Na melhor fase. Aí ela vai narrar uma coisa, ele vai narrar outra, e aí é onde você pega e aplica o que eu falei agora há pouco. Isso que você gosta gera isso. Esse comportamento que você tanto aprova gera isso. É quase como se fosse um efeito colateral ali, É um sabe? remédio que cura uma coisa, mas acaba agredindo o outro, né? Exato, porque você não vai conseguir Alinhar tudo, né? modelar alguém que vai a cada momento ter um perfil. Não seria real. Ó, eu tenho uma boa tese também que eu utilizo, que é sobre eu comparo as fases do relacionamento com as estações do ano. Uhum. Falando rapidinho da palavra. Noé foi lá, fez o sacrifício ao Senhor após o dilúvio, e aí o Senhor falou: a partir de agora, tudo será semeadura e colheita. E terá primavera, verão, outono e inverno. E o casal passa pela primavera, verão, outono e inverno. É cíclico. Só Uau. que o problema é que às vezes ele fica tempo demais em uma estação só. Só no inverno. O inverno não acaba. Quer ver um bom exemplo? Primavera, logo que você conhece. É a época do romance.
das flores, palavras bonitas, ligações longas. Você não vê a hora de encontrar. Tudo lembra as canções. Primavera, florido. E aí, o que que o casal passa? Pelo verão. O verão é sobre pele, é sobre contato. Não preciso dar detalhes, Uhum. né? Quando passa o verão, vem o outono. O outono são as primeiras discussões. As folhas começam a cair. E aí, você é isso, você é aquilo, um desentendimento. Uhum. Até que chega o terrível inverno. Inverno. A Bíblia nos ensina, vai ter com a formiga o preguiçoso, que no tempo bom, ele acumula mantimentos para passar pelo inverno. Passar pelo inverno. Sabe o que sustenta o casal no inverno? Memórias. É o tempo bom. Boas memórias. Se você entrar na minha casa hoje, tem várias fotos espalhadas pela casa de viagens minha, da minha esposa, de momentos que marcaram, Uhum. de lembretes, sabe, lembrancinha? Uhum. Presente. Por quê? Tem dia que a gente tá no inverno. E que é normal, né, Normal, pastor? é normal porque senão não tem raiz. E aí quando você vê essa memória, aí você fala, não tá tão ruim assim. Ali você consegue. Então, o casal conforme ele amadurece, ele passa pelo inverno rápido. É verdade. Tem que ser rápido o inverno. Inverno. E aí você vai tentando aprender a retomar as estações boas. Tem estações de primavera que está romance, assistir série juntos, super próximo, não quer fazer nada sozinho, tudo junto, maravilhoso. Aí tem a fase do verão, Uhum. né? É uma fase que às vezes tem que retomar, né? Resolve muito problema nos relacionamentos. Uhum. O outono começa aquele desentendimento. Então, Que é um momento de alerta, né? exatamente. Qual que é a maior dor do mundo hoje? O jovem quer viver de verão em verão. É. E casa achando que vai ser verão Verão em verão. o tempo todo. Ele conhece alguém, o jovem, passa por uma primavera curta, porque nós não estamos mais no período do romance. Uhum. Então a primavera é curta. E aí vem o verão. Aí eles vivem o verão. Até às vezes de forma que não deveria. Uhum. Eu tô falando aqui, por exemplo, de casal que tá fornicando. Sim. E aí é um verão ali indevido. Quando chega o outono, eles terminam. É verdade. Não tem estrutura. Por isso que muitos casamentos acabam em divórcio muito cedo, né, pastor? Exatamente. Aí vai procurar o quê? Outro verão. É igual o pastor Cláudio Duarte fala, né? Se a pessoa casa achando que vai ter verão É, todo dia. exatamente. Não tem. Existem períodos, né? Isso pode ser construído pelo casal. Sim. O maior problema é quando quer usar isso como punição, né? É. Mas enfim, isso pode ser construído pelo casal. Criar o momento propício, né? E agora, como eu tava falando, o jovem ele fica de verão em verão, verão em verão, verão em verão, verão em verão. Ele não tem estrutura. E é por isso que você vê gerações antigas que o relacionamento perdurava anos. Verdade. Porque eles passavam pela primavera, casavam na primavera, verão, outono, inverno. Mas já tinha memória, né, pastor? Tinha. Isso é muito importante pro relacionamento. Então acho que esse é o ponto principal, né, pastor? Um dos, né? E também a importância da oração, né, pastor? Como o casal orar junto, né? Ter o tempo. Porque a Bíblia ensina que há tempo determinado para tudo, né? Em Eclesiastes. E dentro do casamento, como o pastor falou aqui, deu vários exemplos para nós aqui. Também tem que ter aquele tempo de oração juntos, né? Também faz toda a diferença. Principalmente no inverno, né? Exatamente. Eu creio que a oração, o espiritual reconfigura o natural. O espiritual, ele faz algo além do que o natural pode. Então, para ter noção do quanto eu acredito que um propósito pode mudar a estação. É forte. Eu acredito que o encontro de casais
que chegam casais que estão num inverno terrível, inverno de muito tempo. Nesse encontro, o Senhor muda a estação. O Senhor faz isso. E sem o Senhor não é possível manter, né? Um casamento saudável, né? Porque não existe o casamento feliz, né, pastor? Assim, 100% feliz, vamos falar. Mas existe princípios, né, dentro do ensinamento da palavra para o casamento, para que nós venhamos a cada dia, né, dentro da jornada, fazer com que o casamento seja feliz, né? Sim, o casamento tem momentos felizes. Nós temos que fazê-los perdurar. É um desafio, né? Mas olha, a nossa vida é uma travessia difícil. A nossa vida, principalmente nós que cremos no Senhor, nós estamos vivendo a travessia do povo de Israel ali. É verdade. Saiu do Egito, saiu do mundo e está vivendo a travessia para chegar na Nova Canaã. O pastor deu um exemplo dos jovens, né? Na opinião do pastor, muitos casamentos entre jovens acabam terminando cedo, porque eles se decidem casar só para ter a estação do verão? Olha, eu não sei nem se isso é uma decisão, mas com certeza. O apóstolo Paulo chama isso de se abrasar. É o verão. Eu tô falando de uma forma Figurativa, sim, né? Simbólica, né? sim. Mas não tem raiz, entendeu? Pulou etapa muito importante. É a primavera que vai fazer sustentar o inverno. É o tempo que você está construindo o seu relacionamento. Por exemplo, sabe quando o jovem quer casar? Uhum, E aí ele começa a comprar os móveis? uhum. E aí ele começa... Olha como isso é importante, a base disso. Isso está presente na primavera. E aí eles estão construindo o sonho juntos. Projetando, né? Projetando tudo. E aí, muitas vezes, pula essa etapa e aí gera muito problema. É porque aí também você não. O que acontece muito não tem aquele alinhamento, porque precisa pensar, né? Eu ouvi um pastor falando, não vou lembrar o nome dele, mas ele cuida também de casais. Eu não lembro se é o pastor Josué. E ele fala assim que o que gera conflito no casamento e acaba no divórcio é quando a pessoa ainda nem casou e eles não sentam para alinhar o que é o sonho de cada um, para saber se o sonho de cada um se encaixa, né? Sim, Porque um casa, não, mas meu sonho era ir embora para outro país, era fazer alguma outra coisa, que não é o sonho do outro. E sim. aí, como que vai fazer? Aí você tem que se separar porque cada um quer viver o seu sonho. Então, mas olha, eu acredito que existe esse nível que leva ao fim do relacionamento. Ele tem que estar bem preso no eu, No eu. no ego, né? Uhum. Pra poder acabar por isso. Eu acho que isso aí, ele é o gatilho. Mas um relacionamento vai terminar, ele vai ruindo. Uhum. São vários outros pontos que vai ruindo, vai minando, entendeu? E ó, vou dar um exemplo. Eu trouxe aqui um texto que está em Provérbios 5:15, tá? Ele tá comparando a mulher a uma cisterna. Uhum. Aí, usando como exemplo Eclesiastes. Nós estamos nas dores debaixo do sol. Uhum. E é a dificuldade da vida. É uma forma que eu acredito. Uhum. Depois da queda do primeiro casal, aí veio as consequências. Do suor do teu rosto viverás, a terra produzirá espinho. Então, ali tá falando assim, vai ser difícil a vida. Aí Eclesiastes está reafirmando isso. As dores debaixo do sol. O que Deus fez? A mulher, e o homem, o casal, é um alívio um pro outro. Emocional, físico e espiritual também. Espiritual, né? Né? Que ali um vai enfrentar a Intercede guerra pelo outro, pelo né? outro. Isso.
Então, qual que é um grande problema de casais que eu percebo? Quando a cisterna seca. Aí, eu vou dar um exemplo. O cidadão sai cedo de casa, Uhum. pega trânsito, leva a fechada. Aí o indivíduo provoca ele, chega no trabalho. Tem problema no trabalho, tem cobrança no trabalho. E aí ele volta, ele pega trânsito de novo. Aí Deus o livre, dá uma encostadinha no carro. A dificuldade da vida. Aí quando ele chega em casa, ele tem dificuldade em casa. Ou ela, tá? Ou Uhum. vice-versa. E aí tem problema em casa. Era em casa que era a hora de recarregar essas baterias. Era a hora de você estar bem com seu cônjuge. Pra você poder descansar. É a cisterna. A cisterna é o quê? É uma fonte de água ali no calor do sol. Então, e aí vira um ciclo de dor. Porque é dor na rua, dor em casa, dor na rua, dor em casa, dor na rua, dor em casa. E não se resolve, entendeu? Quando tem esse trabalho para restaurar em casa a cisterna, as outras coisas tendem a A se melhorar, resolver. né? Porque nós já estamos habituados a lidar com a dificuldade da vida. É verdade. Já estamos habituados. Por Aí- isso que tudo começa dentro do lar, né, pastor? Tudo começa dentro do lar. Um casal bem conectado na mesma página, né? Eles tendem a enfrentar as coisas de forma mais, sabe, crescem mais rápido. É verdade. Tudo flui com mais tranquilidade. Agora, quando chega o problema em casa, aí a pessoa não quer dar em casa. É tipo o marido chegar pra contar um problema e aí a esposa vai falar assim, mas também olha como você é, né? Desconectou, sabe? Virou, já enfrenta crítica no trabalho. E eu não tô falando só no exemplo de homem, né? É bom inverter também, né? do casal, né, em si, né, em ambos, É né? bom inverter, porque é tanta cobrança, tanta chateação. É hora de você chegar na tua casa sem encontrar admiração. Num relacionamento, quando acaba a admiração, é um problema sério. É verdade. A admiração. Você tem que olhar pra pessoa e admirar ela e também gostar de ser visto com ela. Hoje, eu gosto muito de sair com a minha esposa. Eu gosto de ser visto com ela. Sabe? É como se ela... não que ela é extensão de mim, isso seria egocêntrico, Aham. né? Sim. Mas é quase como se eu dissesse assim, poxa, olha, essa mulher incrível me ama. E você tem gratidão a Deus, né? Com certeza. Por causa disso. Com certeza, porque é a obra do É Senhor. honrar, né? Honrar, mas você entendeu ali a admiração que Sim. envolve, né? Uhum. Essa admiração é muito importante no relacionamento. Mas é difícil de manter. Por quê? Porque nos bastidores nós vemos os defeitos. É. Ó, vou dar um exemplo. Eu vi esses dias na internet, eu não sei se era por causa da moda do nada quebrado, nada faltando, nada Nada fora do lugar. né? Foi uma moda, né? Uhum. E aí atrelaram a Shalom. A Shalom, pelo que eu entendo da tradução, ela fala sobre a paz que excede o entendimento. Então, é quando Deus faz você descansar na guerra. Uhum. Para mim, isso é a Shalom. Mas nesse conceito que apresentaram, como uma forma de aplicação do nada faltando, Nada quebrado, nada fora do lugar. nada quebrado, nada fora do lugar, eu percebo que tem uma limitação envolvida aí no relacionamento, por exemplo. Porque o relacionamento, ele se trata de você admirar a pessoa em público, quando ela está apresentando o melhor perfil de todos, e também nos bastidores, Casa, né? quando ela tá cansada, pô. Ela tá cansada, ela não se arrumou por conta disso. Aí eu vi nesses vídeos que é inadmissível que a pessoa tenha as melhores taças e quando vai comer na mesa com a sua família, coloca aquele copinho do requeijão. Do requeijão. Né? Você deve ter visto, coloca Sim. o copinho do requeijão. Não, que deveria ser uma taça, faz sentido. Faz. Mas quem vai lavar isso? Né? Tudo É bem. verdade. Né? Ninguém pensa na dor do outro. Faz sentido. Aí lembra que eu te falei sobre que o verão dá para ser construído? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Eu e a minha esposa, nós temos um evento nosso que nós chamamos de encontro marcado.
O encontro marcado, ele pode ser pedir uma pizza em casa. Mas eu vou me arrumar Legal. e vou sair para comprar a pizza e vou dar tempo para ela também se arrumar. Que legal. Exatamente, porque quando eu volto, é um encontro onde eu estou apresentável, né, na minha melhor versão. Ela também é um encontro, porque isso surgiu quando? Naquela dificuldade financeira que eu te falei no começo da história, porque a gente não tinha condições de sair. E aí, tem até uma história nossa aí, que um daqueles cortes de luz, dos problemas que eu falei no início, nós fizemos um jantar a velas. Olha que legal. É lindo, Virou né? uma lembrança, né? Mas porque cortou a luz. Porque cortou. Mas ressignificou. Ressignificou, exatamente. Exatamente, porque ali eu pude ver que eu estava com uma mulher que está comigo Tá com você em no- todos os momentos. em todas as né? estações, né? E o Senhor me deu essa estratégia, foi criativo, então ela achou legal também. Nossa, que criativo. Ele poderia estar aí todo revoltado, todo bravo. Não, ele pensou alguma coisa ali. E que se com certeza acabar a luz por qualquer motivo, Meu Deus, vai não, vir a lembrança. que o Senhor nos coloque nessa provação. Não, exemplo, acabou a luz, né? Ah, Manutenção na rede elétrica. Vocês sempre vão ter essa lembrança, né? Vou confessar. Lembra naquela época que aconteceu? Mas isso aconteceu recentemente. No aniversário, nós fomos comemorar, nós fomos no restaurante. E aí no restaurante já era a luz de vela. E no dia que nós fizemos o encontro marcado, foi o primeiro, foi o que inaugurou tudo. Ela fez um peixinho, porque a gente só tinha acho que 12, 13 reais, ou 16, não lembro. Mas era, sabe, contadinha as notas. Ela comprou um peixinho ali, e aí preparou o peixinho no forno a gás, tal. E tivemos um encontro, e marcou. E aí quando nós fomos celebrar recentemente, nosso aniversário, aí eu pedi o peixe. E aí nós lembramos, e foi muito bom Foi lembrar. bom, né? Ficou uma memória a Ficou uma mais memória. para um possível inverno futuro, né? É. Agora, você vê como às vezes a pessoa vai pro trabalho, o homem ou a mulher, com a melhor roupa, lindíssimo, lindíssima. E aí chega em casa, desconfigura tudo, né? Tá cansado? É Mas verdade. não deu oportunidade pro cônjuge ver. Vai pro culto, lindos. Chega em casa, cê tá Tá entendendo? com coque. Com o coquinho da treta. Esse eu peguei. Exatamente. Aí eu tô O chegando, coquinho da treta. tô chegando do culto pensando, glória a Deus, né? Aí chega lá, Que tá o mulher coque. linda, Ai, meu maravilhosa. Deus. Deu 5 minutos, saiu a mulher do coque do quarto. Então, exatamente. Então nós criamos essa oportunidade. Fica a dica Fica de... pros casais, né? Vai pedir uma pizza. Gente, o segredo não tá, ó. Eu descobri isso, velhinho. Na verdade, hoje eu tô fazendo 40 anos. Oh, parabéns, Hoje. pastor. E aí, mais velhinho, né? Eu descobri que isso não tá atrelado ao lugar. Porque antes eu pensava assim, quando eu tiver condições, eu vou levar minha esposa no restaurante bom. Mas o que faz o momento pro casal não é o restaurante. Ele ajuda, mas não é. É o fato de você ter se arrumado, É a presença, né? ela ter se arrumado, com uma expectativa dos dois. E é isso que vai gerar um bom momento, né? Que eu chamo de desfrute. E aí, isso pode ser feito com uma pizza. Só que um homem sai de casa um pouquinho, dá um tempo pra ela se arrumar e até gerar essa expectativa. Compra pizza, volta pra casa, os dois arrumadinhos, né? Ao invés de você comer a pizza na caixa da pizza, com a mão. com Arruma a queijo, mesa, pra com tomar- talher. Isso! né? Isso, arruma a mesa, deixa linda a mesa, né? Então, assim, você vê, olha como é simples. São detalhes, né? Aí, quando nós vamos aconselhar os casais, é dessa forma. E dá resultado. Sabe por que dá resultado? Porque eles se amam. É verdade. Eles se amam. Depois que um detona o outro, no começo do gabinete, né? Você dá a oportunidade, né? Fala tudo, dá a oportunidade pro outro, fala tudo. Depois que aí
Descarregaram? Legal. Agora ouça um pouquinho. Que começa a apresentar essas opções aqui, eles ficam no final assim, tipo assim, nossa, é Não era simples. tudo isso, né? Não era tudo isso. Não era tudo isso. É um inverno. Faltou um pouquinho de memória. Mas, poxa, passa por esse inverno, cria a memória. E aí, com certeza, isso vai trazer um bom resultado à frente. Glória a Deus. Bom, a gente já passou de 1h30, pastor. Não parece, né? Mas já passamos. Queria agradecer de verdade. Desse jeito, vamos ter que fazer um parte 2. Será um Temos prazer. muitas histórias aqui para aprender. Também a pastora tá aqui, quem sabe, né? Na parte 2. Isso, ela só não pode vir com o coquinho, né? Nada de coque. Se não... Queria agradecer imensamente a presença do pastor. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa, o seu ministério, tudo aquilo que o Senhor declara que é seu. Amém. Que o Senhor venha sempre estar com as mãos sobre ele, guardando tudo, a entrada, a saída de vocês. Que o Amém. ministério de vocês continue crescendo. Que o Senhor te dê um ano abençoado, né? Parabéns. Nem sabia que era aniversário do pastor Saiu hoje. agora, olha. Parabéns, que Deus continue abençoando, né? O seu ministério de verdade. Gratidão por o pastor ter aceitado o convite e pelos ensinamentos. E para a gente finalizar, eu queria que o pastor falasse. Eu gosto de falar conselho, mas não é um conselho, né? Palavras sábias para os casais que vão assistir esse podcast, né? Que precisam, talvez estejam em conflitos, né? No seu relacionamento conjugal. Quais são as palavras que o pastor orienta esse casal para eles ter um alinhamento em sua vida? Amém, amém. Muita alegria também da minha parte por estar aqui, né? Tô muito feliz. Onde que eu olho para mandar o recado? Ah, tá bom, tá ali. Casais, a pessoa que está com você é a melhor pessoa para te fazer feliz. Ela tem todos os atributos necessários para que você seja completo. Deus escolheu isso. Tem que fazer alguns pequenos alinhamentos? Tem. É uma manutenção simples. É igual a manutenção de um carro. Mas é só uma manutenção. Não precisa abandonar o projeto. Não precisa. Olha, o meu conselho para vocês é o seguinte. Confia no Senhor. Procure a liderança que você possa confiar. Possa abrir. Que o Senhor esteja presente para poder falar com vocês. E estejam dispostos a abrir mão da razão. Não queira, eu estou com a razão. Abra mão dela pelo projeto de vocês. É só um inverno. Esse processo difícil, essa desconexão, esse caos momentâneo é só um inverno. Vocês só precisam ficar firmes e passar por ele, que virá a primavera de novo. E com o passar dos anos, vocês vão amadurecendo. E quanto mais vocês amadurecerem, melhor vocês vão desfrutar. Então, portanto, peçam ajuda, suportem e que o Senhor os abençoe. Que cada palavra que foi liberada aqui, cada ensinamento, cada compartilhamento, possa ser usado pelo Senhor para poder fortalecer vocês. E que no final de tudo isso, vocês possam rir desse inverno tão difícil. E conseguir enxergar o Senhor nele. Porque o Senhor está nesse inverno. Ele está com vocês aí. Vocês só precisam controlar um pouquinho as emoções e procurar ele. Vocês vão enxergar ele. E aí eu garanto que através do poder de Jesus, no nome de Jesus, as coisas vão voltar ao normal e o tempo de cantar volta. A primavera volta. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram conosco aqui até o final desse vídeo. Deixe o seu comentário, coloque aí o que para você foi relevante, o que você tem aprendido, ou se você se identificou com alguma história aqui que o pastor compartilhou. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Temos muitos conteúdos para edificar a sua vida. Assim como está escrito em Romanos 12:2, não vos conformeis com este tempo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que você possa buscar essa renovação da sua mente. Que o Senhor te abençoe e eu te espero num próximo episódio.